Olá, começa agora o programa Insight, gerando novas ideias. Na segunda parte do programa onde nós vamos apresentar os resultados da pesquisa da nossa convidada, a Luciane Simões Duarte, que é enfermeira doutoranda da Escola de Enfermagem da USP e veio aqui apresentar os resultados da sua tese, da sua dissertação de mestrado, Percepção Materna do Estado Nutricional do Filho, estudo transversal em unidades básicas de saúde. Então, conta para quem não viu o primeiro programa, qual foi a medida que você fez, Luciana? Então, a gente realizou esse estudo lá em Itupeva, só relembrando. Nós avaliamos a percepção materna das mães por meio de duas escalas, com a escala de descritores verbais e com a escala de silhuetas. E verificamos o estado nutricional através do índice antropométrico IMC, para a idade. Aqui é a escala de silhuetas corporais, né, Luciana? Isso mesmo, só para relembrar, essa foi a escala que nós utilizamos. A figura 1 é aquela figura, a silhueta mais magra da criança, e a figura 7, então, a criança mais gordinha. A gente perguntava para a mãe qual dessas figuras representava o estado nutricional, e na escala de descritores verbais a gente perguntava se a mãe achava se a criança era muito magra, peso adequado, gorda ou muito gorda. E a suspeita inicial? Que as mães não percebem o verdadeiro estado nutricional dos filhos, no fim se comprovou? Se comprovou, assim, a gente percebeu, infelizmente, como os demais estudos internacionais, que as mães, nesse caso, elas tinham dificuldade de reconhecer o estado nutricional. A percepção ela foi um pouco diferente de acordo com a escala. Na escala de silhuetas, a percepção foi um pouco melhor, mas cerca de 35% das mães não reconheceu. Na escala de descritores verbais é que a percepção foi pior. 45% de quase 50% das mães não conseguiu reconhecer o estado nutricional do filho. E dessa grande porcentagem, a maior parte achava que a criança estava com menos peso, ou seja, ela não reconheceu e subestimou o estado nutricional. Mas uma coisa que também espantou bastante a gente, causou bastante surpresa para nós pesquisadores do projeto, foi o elevado percentual de risco de sobrepeso. Cerca de 21% das crianças de 0 a 3 anos já estavam com risco de sobrepeso e quase 8% já estava com sobrepeso ou obesidade. Então, a gente percebeu esse elevado percentual de alteração do estado nutricional e, acrescido a isso, as mães não conseguiam reconhecer o peso dos filhos, o que gerou para a gente uma grande preocupação, né? É como você falou no primeiro programa, né, Luciane? Parece que o ser gordinho é normal hoje em dia. Então, o que virou comum por estar aumentando essa prevalência de risco de sobrepeso e obesidade, virou normal. Então, as mães acreditam que, é normal. Fora que eu acho que a gente ainda tem muito naquela visão da criança, como esse estudo foi para uma faixa etária de 0 a 3 anos, tem aquela visão daquele bebê gordinho, aquele bebê saudável. Então, tem uma pressão muito grande também dos pais de alimentarem, de cuidarem bem do seu filho. É mesmo a própria mídia, né? Isso, é um cuidado, assim, essa não alimentação, seria uma falta de cuidado, uma falta de zelo. Então, é uma pressão que os pais também sentem pela sociedade, né, de cuidar, de alimentar os seus filhos. E que variáveis se associavam a esse não reconhecimento da mãe do estado nutricional do filho? Então, as variáveis também dependeram de acordo com a escala, né, mas, no geral, o próprio excesso de peso foi uma variável associada. Então, as crianças com excesso de peso tinham uma chance maior de não serem reconhecidas pelas mães. Então, as mães tinham dificuldade de reconhecer o excesso de peso, o que reforça mais aquela teoria do que é comum virou normal, né? E outras variáveis associadas foi o sexo feminino. As mães tinham mais dificuldade de reconhecer o excesso de peso, o peso das meninas e a própria idade. Então, a partir de 1 ano de idade, as mães começaram a ter mais dificuldade de reconhecer o peso dos filhos, né? Que interessante. De um modo geral, as expectativas da mãe quanto ao estado nutricional da criança correspondia àquilo que o profissional de saúde também reconhecia? Então, a gente não verificou a percepção do profissional, né? O profissional, ele também, mas por alguns estudos que a gente leu e avaliou, os próprios profissionais também têm dificuldade de reconhecer o estado nutricional do filho, mas nós não chegamos a verificar a percepção do profissional em si, só foi a percepção materna. Mas é porque é importante que esse programa está indo para o profissional de saúde.
qual é a consequência desses resultados que você apresenta para a assistência? O que é que a gente pode trazer para melhorar a assistência das crianças menores de 3 anos, né? Que estão aí com obesidade e que os pais não estão percebendo muito bem o que está acontecendo com a criança? Então, eu acho que o que é muito importante é que o profissional de saúde, ali na atenção básica, principalmente, em especial, nosso estudo foi na atenção básica, que o profissional de saúde, ele verifique o peso, ele verifique a altura. Com essas informações, coloque os dados lá na caderneta de saúde, naquelas curvas de crescimento, para avaliar em que faixa que a criança se encontra. Será que a criança está com baixo peso, está com peso adequado, está com risco, está com sobrepeso? Feito isso, conversar com a mãe, informá-la, olha, seu filho está com tal peso, esse peso está adequado, está de acordo, não precisa ficar preocupado. Então, conversar com a mãe. E sempre levando em consideração, a percepção materna. Então, perguntar para a mãe, mas o que você acha? O que você considera? Você acha que o seu filho está com peso adequado? Olha, porque de fato ele realmente está, entendeu? Então, acho que é isso, conversar com a mãe, entender a percepção dela, mas avaliando sempre o estado nutricional, colocando na caderneta e conversar com ela, porque a gente percebe que esse não reconhecimento do próprio estado nutricional muitas vezes está relacionado com a falta de conhecimento, né? Dela não saber, não teve essa informação, essa conversa, esse diálogo com o profissional de saúde sobre o estado nutricional do filho. Muito interessante isso, Luciane. Eu acho que é uma coisa também, Luciane, o fato de colocar na caderneta, porque ela precisa ser usada, aquilo foi feito para se escrever. É um documento, né? É um documento, porque torna concreto, né? Está na curvinha, você consegue explicar, visível. Então você consegue explicar aquilo, mas é um recurso melhor do que talvez somente falar. Isso, então usar essa sua dica de usar a caderneta, isso, eu acho muito bacana. Importantíssimo. Esses resultados foram feitos em uma pesquisa em Itupeva. Você acredita que podem ser extrapolados para aqui, para a capital? Ah, com certeza. Assim, toda pesquisa científica, ela segue um rigor científico, metodológico, e o intuito é a gente sempre generalizar, fazer essas inferências. Então, essa dificuldade, acredito, que as mães lá em Itupeva apresentaram, é bem provável que as mães aqui em São Paulo também apresentem. Então, a gente faz os mesmos conselhos, que os profissionais verifiquem o estado nutricional, coloquem na caderneta, conversem com a mãe e levem em consideração a percepção materna. Foi possível discutir os resultados lá na Secretaria de Saúde de Itupeva? Foi, a gente apresentou, foram vários resultados, porque foi um questionário bastante extenso, né? O meu projeto faz parte de um projeto muito maior. Então, a gente apresentou todos esses resultados para a Secretaria, né, de Saúde, para o secretário de Saúde especificamente, conversamos, mostramos para ele, e ele ficou até um pouco espantado, né? Sempre fica, né? Os profissionais de saúde ficaram um pouco espantados com os resultados. Mas eu acho que são resultados muito importantes para melhorar a saúde da população, das crianças, né? Isso aí. E quais são as perspectivas de prosseguimento do projeto? Então, agora no momento está sendo realizado um trabalho em conjunto com os profissionais de saúde, com as próprias mães. A gente está construindo um almoxeriado para trabalhar melhor sobre o estado nutricional, a prevenção do excesso de peso, sobrepeso, obesidade. E, consequentemente, isso vai acabar melhorando também a percepção das mães, né? Já temos esse material para divulgar, algum seriado? Não, está em processo de construção, está sendo realizado, então mas futuramente terá. Quando estiver pronto, queremos também para que a gente coloque na BVS e aí o profissional aqui de São Paulo poderá também utilizar. Luciane, infelizmente está chegando ao fim o programa Insight, que hoje recebeu aqui a Luciane Simões Duarte, que é enfermeira, doutoranda da Escola de Enfermagem da USP, e que apresentou para a gente o resultado da sua dissertação de mestrado, Percepção Materna do Estado Nutricional do Filho, estudo transversal em unidades básicas de saúde. Luciane, você teria algum agradecimento para fazer? Nossa, tem vários agradecimentos. Agradecer à Fundação FAPESP, né, que financiou o nosso projeto de pesquisa maior, a Fundação Maria Cecília Souto Fidigal, como eu fui bolsista de mestrado, então ao próprio CNPq, e a Escola de Enfermagem da USP, a Secretaria de Saúde do município, e em especial a minha professora, a minha orientadora, a professora Elizabeth Fujimori, lá do Departamento de Saúde Coletiva. Um abraço para a professora Elizabeth também.
Esse é o programa Insight, que está chegando ao fim. Nós vamos ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, aqui no canal Profissional. Meu nome é Luiz Gracindo e a gente volta na próxima semana com mais um tema. Esse canal que é feito por você e para você.